Lucas 23, amém? Amém. O versículo é o versículo de número... Isso, 17. Amém? Versículo de número 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, ou seja, a uma só voz, dizendo: fora daqui com este, ou seja, fora daqui com Jesus, e solte-nos Barrabás. E solte-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, ou seja, uma rebelião feita na cidade, e por um homicídio. Alguns estudiosos que na mesma rebelião ele matou um oficial romano. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Bem? Podem tomar assento. Amém. Amém. Muito bem. Meus irmãos, hoje é dia de celebrar a morte. O que é a Santa Ceia? Celebrar a morte de Jesus. Por quê? Porque a morte de Jesus trouxe vida a todo o universo que estava morto, no que se refere a seres humanos. Então, Santa Ceia é isso. É comparecer na mesa, mas a caminhada na direção dessa mesa tem que ser uma caminhada para o Calvário. Santa Ceia é o dia que todo crente vai no Calvário. Santa Ceia é o dia que todo crente senta do lado de Maria, é Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e Maria prima de Maria. E além dessas três mulheres, tinha também João, o discípulo amado. Hoje é o dia que a igreja tem a oportunidade de ir lá, sentar junto com essas quatro personagens, e olhar e contemplar Jesus agonizando na cruz. Aleluia. Isso é ceiar. Mas o que nós temos que achar no Calvário é o sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício, é o que foi feito aqui agora. Alguém ajoelhado em sacrifício em prol de outrem. E dentro dessa questão do sacrifício vicário, há uma demonstração bíblica desse sacrifício, que muitas das vezes, eu estou falando isso pela segunda vez, não sei se nesse altar, que não é muito percebido, muitas das vezes, uma demonstração cristalina, bíblica, acerca dessa substituição do Cordeiro. A Bíblia diz que depois que Jesus padeceu muito ali, nas mãos de Anás, de Caifás, nas mãos de Pilatos, nas mãos de Herodes, e agora de novo nas mãos de Pilatos. Isso, irmão, ele já orou ao ponto de suar sangue. Isso, ele já foi preso, já foi espancado. A barba dele já tinha sido arrancada de forma, né, assim, pegaram de mão e puxaram. Isso para um judeu, irmão, é pior do que a morte. Agora colocaram coroa, colocaram roupas reais para zombar dele, bateram na cabeça dele para a coroa fincar. Depois que zombaram muito dele, ele é levado finalmente pela segunda e última vez diante de Pilatos. E lá diante de Pilatos agora todo receoso, porque a mulher de Pilatos, ela disse: olha, meu marido, não mexe com esse homem não, ontem eu tive um sonho, umas fadigas com ele.
Vai ter sempre alguém para Deus usar para falar conosco na última hora. Faz isso não. Aí, Pilatos entendia que não deveria matar Jesus, porque Jesus, estou falando de morte, viu, irmãos? Não deveria matar Jesus, porque Jesus não tinha culpa. 6 julgamentos, todos impróprios, todos plenos de nulidade. E ainda que eles fossem legítimos, na forma, não teria como condenar Jesus, porque não havia crime. E Pilatos tem formação privilegiada, como governador, e ele sabia que não tinha encontrado crime, que era uma farsa, que era medo da estrutura religiosa daquele tempo. Mas aí também havia, como era Páscoa, nós falamos disso aqui hoje de manhã, havia uma tradição, era uma forma, irmãos, política, de Roma manter alguns conchavos com o sistema religioso, e as coisas andarem mais ou menos no rumo, sem muitos conflitos. Porque o sistema religioso continha o povo, e conter o povo significava paz para Roma. Então havia jogo, negociações, e entre elas foi estabelecido o quê? Toda Páscoa, um preso judeu será solto. Não vendo outra saída, Pilatos, não vendo outra saída, para não se envolver ali com Jesus Cristo, preocupado com o que a esposa dele havia alertado, ele tem uma luz e diz, pronto, vou me valer da tradição, vou soltar Jesus. Como assim? Vou me valer da tradição em que todas as vezes solta-se um detento. Olha o escape na vida de Pilatos. Mas o povo, quem prega esse texto fica triste com esse texto. E hoje de manhã eu ensinei aqui pela misericórdia do Senhor. Não tenha pena daqueles que estão vivendo o propósito de Deus, ainda que a situação pareça ser desajustada e dolorida. Tenha pena, pois, daqueles que ainda não sabem o que é que Deus tem para a sua própria vida ali, não é? Mas aqui está um dos textos mais interessantes, que Jesus deixa uma mensagem muito grande, grandiosa, para toda a igreja sobre o sacrifício vicário. O povo diz, não, busquem outro, mas Jesus não, vamos soltar outro. Não interessa se ele é inocente ou culpado, interessa a nós que, como ele nos frustrou e não veio estabelecer um reino contra Roma, nós queremos que ele morra. E aí, segue o texto dizendo, e havia naqueles dias um detento que seria crucificado também. Seria o quê? Seria o quê? Seria o quê? E aí eles têm a ideia, não, solta esse detento aí. Aí vem a ficha corrida do detento. Era um zelote, aqueles que queriam restabelecer a autonomia palestina pela força. Um dos que integrava os zelotes. Prova é que tinha participado de uma sedição, ou seja, uma revolta contra Roma. Presta atenção aqui. E nessa revolta, ele também tinha cometido um crime, assassinato, contra Roma, contra um agente de Roma. Então, irmãos, se tinha uma pessoa que não poderia ser solta por Roma, era Barrabás. Mas tudo está no nome. O mistério, que não é mais mistério, está no nome. No meio dos hebreus, o nome está sempre relacionado com o pai. Bar, fala de filho. Barnabé, né? Sim, é isso mesmo, filho de Nabé, sei lá quem era Nabé, diferente, né? Timeu, filho de quem? Filho, Timeu, filho de Timeu, Timeu, né? Baruque, filho de Uque. Agora, Barrabás, quer dizer, filho, de quem? De Aba, de pai.
filho de pai, não tem nome. Quer dizer, pai sem relevância. Quer dizer, filho de uma família sem relevância. Não é digno de vir o nome do pai. Bar, coloca um R, né? Rabás, mas é Bar somado a Abba, filho do pai. Não importa o pai, é desprezível, vale nada. Já tem inclinação para o crime. Não entendeu? O filho de ninguém. O que verdadeiramente cometeu o crime. O que verdadeiramente enfrentou Roma. Quer dizer, enfrenta a autoridade, enfrenta Deus. Aquele que derramou o sangue de alguém, ou seja, aquele que enfrentou também, além de enfrentar Deus de forma direta, enfrentou também o seu irmão. Matou alguém. Quem é Barrabás? A igreja hoje, é isso mesmo, eu vi aqui, nós. Talvez a pessoa mais indigna que nós vemos na Bíblia, e com quem mais nós temos assim, um asco, uma aversão, porque olha, como é que pode uma pessoa dessa viver e Jesus morrer? Como é que pode um culpado viver e um culpado de forma tão algoz viver e Jesus tão inocente morrer? Sacrifício vicário. Nossos filhos é Davi, Daniel, Mateus, Lucas, Mas a personagem bíblica que mais nos representa chama Barrabás. Barrabás é um tipo. Barrabás é o tipo da igreja. É aquele que está à beira da condenação, à beira da cruz, e de repente alguém entra na frente e diz: eu morro por ele. A personagem que nós temos mais assim, logo, por que não foi Barrabás? Ei, se Barrabás tivesse ido, eu e você não estaríamos vivos. Olhar para a história de Barrabás é ver a igreja. Não era só, presbítero Napoleão, não era só livrar da cadeia, era livrar do crime, era fazer agora, é passar a ter agora ficha limpa. Barrabás sai pela porta da frente. Barrabás pode desfilar no meio das pessoas. Enquanto Jesus estava lá padecendo, Barrabás já estava com a família festejando. Se formos ser literais, se fôssemos homenagear mesmo as personagens bíblicas com o nome dos nossos filhos, sabe como é que seria o nome dos nossos filhos? Oh, Deus maravilhoso. É a personagem que mais me representa. Barrabás é o tipo da igreja. Barrabás é o tipo do... Né? É claro, a igreja já é o momento do Barrabás em que já tem alguém que morre por ele, né? Mas Barrabás está apontando para quê? Para todo um povo culpado. Todo um povo culpado, digno de morte. E Jesus Cristo diz: sim, nós ficamos com pena do povo, e às vezes indignado com o povo, quando eles dizem assim, crucifica Jesus. Acredite, era Deus falando na boca deles. Irmão Mauro, se fosse diferente, se Barrabás tivesse sido crucificado e Jesus poupado, não tinha essa festa hoje. Era Deus na boca do povo dizendo: é Jesus, está escrito que é Ele que tem que ser crucificado. E Barrabás, que é culpado, não, ele morre, sacrifício vicário. Ele morre como inocente, para que o culpado possa viver livre.
Ceiar é nesta noite olhar para a cruz ali no Calvário, sentado do lado de João, Maria Madalena, e olhar para Jesus ali na fadiga, agoniado, as moscas cravadas em cima das aberturas do corpo que o chicote tinha feito, que os espinhos na cabeça não tinham feito. Ele sem poder movimentar as mãos para tanger os bichos. Cear é estar sentado aqui agora, vendo as pessoas passando e zombando e dizendo: desce daí se você é o Filho de Deus, desce daí se você é o Rei dos Judeus. Mas ao mesmo tempo, saber que tudo aquilo ali era para mim, para eu, Barrabás. Cear é fazer todo mês essa viagem. E sair de lá dizendo: ei, era eu, era para mim. Aquela cruz tem a minha medida, a minha medida, a minha medida, a minha medida, a minha medida. Agora entendo, os senhores, o que é o amor de Deus. Barrabás não suplica, Barrabás não pede para Jesus. Eu imagino um susto, alguém chegando lá dizendo assim: ei, Barrabás, você está solto. Tem algum equívoco, deve ser outra pessoa. Não, é você mesmo. Não tem algum equívoco, é você. Não, mas amanhã é minha sentença, daqui a pouco é minha sentença. Era a sua sentença. Mas e aí, Roma vai ficar desmoralizada? Não, já tem alguém sendo encaminhado com a sua cruz. Já tem alguém fazendo a viagem. A cruz não era dele, era de Barrabás, ao ponto que a estrutura dele, em algum momento, ele cai, porque não era dele, não tinha condição, não foi pensada para ele. O Zelote daria conta, Barrabás ia caminhar com ela, né? Firme, cheio de ímpeto. Mas Jesus se arrasta, pede ajuda, e chega no Calvário, e se permite ser pregado ali, na cruz de Barrabás. E Barrabás sou eu. Barrabás sou eu. Barrabás não pediu nada, é só surpreendido com a carta, com a ordem, com o comando de liberdade. Barrabás nem conhecia Jesus, ele não acreditava no modelo de Jesus, o negócio dele era com a força. Mas mesmo desconhecendo, mesmo ignorando, mesmo não tendo interesse, Jesus diz: eu vou por ele, eu vou por ele. O que parece ser a história de maior injustiça da Bíblia é a história que mais representa a realidade da humanidade. O gesto que parece ser o gesto de maior contradição da Bíblia é o gesto, é o registro que mais representa o Evangelho. Fazer essa viagem como eu estou fazendo aqui agora abre os olhos, a mente e o coração para compreender o Evangelho como um todo. É o inocente que sem requerimento, que sem pedido do condenado, assume o lugar do condenado, assume a cruz do condenado. O que isso tem a ver para esta noite? Para mim só tem um sentido. Eu sou o Barrabás, o filho do pai, o insignificante, aquele que tentou resolver do próprio jeito e que ao final se viu preso, condenado e sentenciado à morte. Mas no dia da condenação, no dia que teve a noite anterior sem dormir, no dia que o espírito da morte apoderou-se do cárcere da cela, no dia que os demônios festejavam pela minha desgraça final,
Jesus aparece e diz: eu vou no lugar dele. É para isso, para esse momento, que eu e você somos convidados nesta noite para celebrar. Barrabás, filho do pai. Bar, diaba. Barrabás sou eu. A cruz era minha. E aquela multidão não estava louca. Era a voz profética que tinha que sair da boca dele. É Jesus que tem que ser crucificado. Quem reconhecer isso, não tem como não amar a Cristo. Quem compreende isso, não tem como não amar a Cristo incondicionalmente. Se você caminha hoje, se você se movimenta, se você sonha, se você pensa, você nunca pode esquecer que tudo isso tinha sido morto, chama natimorto, quando morre no nascidouro. Quando morre no nascidouro, chama natimorto. Tudo que acontece na sua vida, até mesmo os seus sonhos, suas perspectivas, tudo isso já estava morto. Tudo isso já estava acabado. Por isso, irmãos, que nós temos que ser agradecidos a Deus pelo pouco que chega diante de nós, porque na verdade já tinha estancado toda via de alguma coisa relacionada à vida, para comigo e para com você. Jesus vem, muda a história, e aonde há Calvário, cruz, passa a ver liberdade, e liberdade plena. O projeto era estar de braços abertos, morrendo numa cruz. Hoje, é braços abertos na simbologia da liberdade. Muda tudo. Enquanto não me identifico com Barrabás, eu ainda preciso dar mais um passinho para chegar na conversão. Barrabás sou eu. Vamos orar. Sacrifício vicário. Sacrifício em substituição. Eu pensava nisso, missionária Rejane. Eu fiquei hoje, num momento assim, de muita alegria, imaginando a família de Barrabás. Que estava todo mundo já em luto. Os advogados já tinham dito: não tem como, tem provas cabais. Ele realmente avançou contra Roma. Ele derramou sangue, não tem outra coisa a ser feita. A família já estava sem sentido, sem graça. Talvez irmãos, né, pastor João Campos? Mãe, pai. O pai desconhecido, que era tão indigno no meio da sociedade hebreia, que não foi, quando ele foi registrar o filho, o pessoal falou: quem é você? Qual é a sua linhagem? Ele disse: tem linhagem não. Então bota aí Barrabás, filho do pai. Seu pai não vai seguir na vida do seu filho, porque você é insignificante. Mas essa família tinha coração, sentimento. E no dia de luto, no dia de dor e tristeza, um dia que estava tudo escuro lá, de repente chega um indivíduo com a sacola. Barrabás, o que você está fazendo aqui? Um homem lá assumiu minha cruz e disse que eu estou livre. Aleluia. Aleluia. Faz chegar aqui para mim. Isso, o senhor mesmo. Pode fazer chegar aqui. Recebe aqui, só para nós nessa oração já apresentarmos isso. Agora um de pão. O senhor Carlos Prel, ali. Levanta aos céus. Ei Deus, estamos aqui para celebrar a substituição.
Receba a nossa gratidão. Cear é dizer obrigado, Jesus. Participar dessa mesa é dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, ó Pai, no ato de gratidão, nós vamos, ó Deus, participar de forma profética do corpo e do sangue, que foi, ó Deus, o corpo que foi dilacerado naquela cruz que era minha, o sangue que foi, ó Deus, esgotado naquela cruz que era minha. E nós pedimos ao Senhor por bondade para santificar esses elementos. E nós pedimos ao Senhor por bondade, ó Pai, para, ó Deus, fazer desses elementos, ó Deus, nutriente para o nosso corpo físico, remédio para o nosso corpo físico, nutriente para a nossa alma, remédio para a nossa alma, para que a gratidão que é o remédio dos remédios, permanecer avivada em nós. Orando assim, nós declaramos esses elementos a Deus santificados em nome de Jesus, Filho, em nome do Deus Pai e em nome do Santo Espírito do Senhor. Amém e graças a Deus. Estão sagrados.